Pegue sua Bíblia comigo e abra no Salmo 89. Vamos ler as Escrituras nos versos 20 a 24. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Há tantos textos na Bíblia, eu queria hoje ler bastante com você, muitos textos, sobre essa figura, esse personagem bíblico. E eu quero contrastar esses dois reis, os dois primeiros reis de Israel. Primeiro temos um rei que é reprovado por Deus, e Deus diz que escolheu para si um homem que o agrada. Um grande rei que viveu há 3.000 anos. Ele foi guerreiro e estadista, um pastor, um guerreiro, um general, um poeta, músico, compositor, autor da maioria dos salmos. 62 capítulos da Bíblia contam a sua história. Ele é citado 59 vezes no Novo Testamento, mais do que qualquer outro personagem do Velho Testamento. 900 vezes em toda a Bíblia, o mais citado nas Escrituras, somente perdendo para, claro, o protagonista da história, o Messias. A verdade é que Davi foi apontado como um homem segundo o coração de Deus por 2 vezes. O único na Bíblia chamado assim. O texto de Atos dos Apóstolos diz: então eles pediram um rei, contando a história de Israel, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado a este, reprovado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi. Ele está citando o Salmo 89. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei um homem que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Davi é um arquétipo, e um arquétipo é uma espécie de modelo, de pai, de referência. No livro de Zacarias, vai dizer: naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. Como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Vocês já viram agora, acho que no Amazon Prime tem um novo seriado, A Casa de Davi. E eu confesso que você não precisa de tanta licença poética para contar essa história, porque essa história em si mesma ela é tão poderosa que não precisaria de tantos artifícios. E eu sou muito crítico com relação a essas coisas, até mesmo com a interpretação dos personagens. Eles exageraram um pouquinho, e a série está como The Chosen. Você assiste e fica procurando os 5 minutinhos que vale a pena, e que sempre vai ter aquela parte que você diz: essa aqui foi muito boa. O rei Davi é reconhecido até hoje como o maior estadista que Israel já possuiu. O Messias foi chamado de filho de Davi, e Jesus vai colocar as coisas em perspectiva, citando o Salmo 110, dizendo: vocês dizem que o Messias é filho de Davi, mas porque o próprio Davi disse que o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Jesus está dizendo que Davi chama o Messias de Senhor.
Nos dias de Davi, as fronteiras de Israel se expandiram, se alagaram, inimigos foram vencidos, justiça, prosperidade nacional foram alcançadas. Quando Napoleão Bonaparte, certa vez, foi perguntado por um dos seus interlocutores por que lhes faltavam estadistas no mundo, ele respondeu: para se exercer o poder, deve-se possuir insignificância e magnificência. Essas seriam as duas qualidades para um líder perfeito. E Davi possui esses dois paradoxos: insignificância e magnificência. Ele é ao mesmo tempo quebrantado, contrito, humilde e poderoso, corajoso, intrépido, ousado. Davi é o homem a quem Deus diz que fará toda a sua vontade, o homem que agrada a Deus, o homem que agrada a Deus. E se eu e você gostaríamos de agradar a Deus, nós deveríamos conhecer melhor a história de Davi. E como eu disse, ninguém é tão citado nas Escrituras como Davi, a não ser o próprio Messias. Ele é um guerreiro humilde, é um servo e rei, réu e juiz, fraco para com Deus, mas forte para com os inimigos. O menino de Belém tem a marca da valentia, da ousadia, da coragem. E todo líder deveria ter esses dois aspectos bem equilibrados na vida: o leão e o cordeiro. Como Jesus, que é o leão de Judá e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem quebrantado. E nos Salmos nós vemos o seu coração. Lá no Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi sabia mover o coração de Deus através da sua oração, da sua humilhação. Meu principal professor em matéria de oração, de intercessão, é Davi. Quantas vezes eu li os Salmos? Várias vezes na vida, em voz alta, em primeira pessoa, fazendo declarações daquele homem que sabia chegar ao Santo dos Santos, sabia resolver as paradas do seu coração, as crises interiores da sua alma, sabia se derramar, se desconjuntar, se desaguar, se desfazer perante Deus. Davi soube lidar com os profundos conflitos que existiam dentro dele. Lá no Salmo 22, que é um salmo messiânico, que aponta para Jesus, diz: derramei-me como água. Olha que linguagem. E todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Não existe linguagem tão profunda de uma relação com o homem e seu Deus como o livro de Salmos. Desterrado pelo rei Saul, perseguido por mais de 10 anos, Davi soube enfrentar as agruras do deserto. Ele foi treinado ali, ele fez o seu doutorado no deserto. Na caverna de Adulão se ajuntaram a ele um exército de gente ruim, os párias. Diz a Bíblia que eles eram endividados, amargurados, ressentidos, apertados, e todo homem que se achava em dificuldade. E ele os tornou no maior exército que já existiu na história da humanidade. Os feitos em 2 Samuel, descritos pelos seus valentes, são insuperáveis. Um homem que valia 800 no campo de batalha, que depois de lutar não conseguia soltar a espada, tamanha era a adrenalina que ele estava no campo de batalha. Um homem que com uma lança matou a centenas. Davi não se tornou um sujeito amargurado, desigrejado, crítico do rei Saul, e não fez oposição a ele, mandando indireta na internet. Seus homens queriam vingança,
mas ele soube administrar o humor das pessoas, porque é isso que um líder faz. Ele dá o tom aos seus liderados. Chega uma hora que eles dizem: agora Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos, e Davi diz: essa não é uma boa palavra, eu não vou tocar nesse homem. Deus ungiu, Deus vai resolver a treta com ele. E foi isso que aconteceu, porque você não precisa matar um Saul, você espera mais um pouquinho que Saul vai se matar. Um líder performa, e performar é dar forma aos seus liderados. Como disse Jeremias, Deus falou ao profeta: não tenha o temor desse povo. Um líder não é conduzido pelo humor das massas, ele dá às massas o tom em que elas devem andar. Mas Saul não foi capaz de fazer isso. Ele tinha uma súcia, um tipo ruim de gente perto dele, que o incitava. Quando ele estava mais calmo, alguém chegava: o Davi está ali e está armando contra você, e ele acreditava nisso. O staff de Saul o atrapalhava. Eu estou em Brasília, tenho estudado sobre liderança há quase 3 décadas, e vejo que muita gente quer fazer coisas boas e incríveis, mas eles não têm um time, uma equipe para fazer esse sonho acontecer. Como disse nosso professor John Maxwell, se você tem um grande sonho e você tem uma equipe ruim, você não tem um sonho, você tem um pesadelo. E eu vejo tanta gente com equipe ruim, que coloca qualquer um do seu lado, e Saul era esse sujeito, com gente nobre por fora, porque estava no palácio, gente que estava na alta, mas que eram hienas por dentro. Davi pegou gente ressentida, amargurada, endividada, com um nome no SPC, no Serasa, gente que ninguém queria, e os tornou em guerreiros poderosos, que a Bíblia diz que diante deles a terra tremia. Imaginou, chegou o exército de Davi, e está todo mundo sabendo que a atmosfera mudou. Mas Saul deixou que a vaidade destruísse o seu reino. Olha que texto, diz assim: se o governador, se o rei dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Sabe, a coragem é contagiosa, mas o contrário também é verdadeiro. No episódio de Golias, diz a Bíblia que os homens de Israel estavam todos com medo, e Jonathan estava lá no grupo, e ele não era um covarde, mas ele estava assustado, porque quando o líder está assombrado, o povo fica assombrado. Isso é que uma liderança de teto baixo causa nos seus liderados. Ele os limita, conforme diz Provérbios: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Goethe dizia: seja ousado e forças poderosas seguirão a você, porque o destino favorece os bravos. Davi era um homem que aprendeu a administrar o medo, e coragem é o medo em movimento. No Salmo 56 ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quando o temor bate na minha porta, eu escolho a confiança, eu escolho a fé, eu escolho acreditar. Ainda que ele tenha passado por pressões sobre-humanas, e os salmos descrevem a história desse homem, ele aprendeu a lutar. Veja esse texto: derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Ele não nega seus sentimentos, ele não nega as suas dores, ele não é um fraco,
porque seu coração se derreteu. Mas o mais importante é que ele sabe se reerguer, mesmo quando está quebrado, moído, destroçado, acabado. Ele quis fugir, diz a Bíblia, sofreu tamanha pressão que ele queria desaparecer. Veja o texto, diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como a de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Ele está querendo se esconder em algum lugar para descansar. Ele sabia dar uma resposta a si mesmo no meio das suas maiores angústias. Salmo 34 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou esse aflito, diz o verso 6, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Davi é aquele sujeito que teve que aprender a lidar com a rejeição desde cedo. Quando Samuel visitou a sua casa para ungir o novo rei de Israel, o pai dele se esqueceu, trouxe todos os seus irmãos, e o profeta diz: você não tem mais filhos? Porque eu vi esses 7, e nenhum deles é o próximo rei. Acabaram-se teus filhos. E Jessé diz: tem um ali, cuidando do rebanho, mas não pode ser ele. Davi aprendeu uma lição que todo líder tem que aprender: a lição da rejeição, de que você não controla o humor das pessoas com relação a você, você não controla a aceitação das pessoas com relação a você, porque depois Mical o rejeita, o seu rei o rejeita. Então ele vai lá, se finge de louco para não morrer no meio dos filisteus, e de repente ele diz: eu vou lutar com vocês. E o rei filisteu diz: não, você não vai com a gente. Sabe o sujeito que até o diabo rejeita ele? E depois, no último dia, antes dele ser ascendido, promovido, os seus homens querem matá-lo. Ele já tinha sido rejeitado por todo mundo. Agora os homens que ele tinha salvado a vida deles pegam pedras para apedrejá-lo. Davi sabia o que era ser rejeitado, como o Cordeiro de Deus, que diz Isaías, o mais rejeitado de todos os homens. Se um líder tem que aprender uma lição, a primeira delas é: aprenda a rejeição. Para os irmãos de Davi, o Eliabe tentava sempre estigmatizá-lo. O pequeno negócio do pai Jessé não era interessante. Ele se parecia, como diziam seus irmãos, nada mais do que umas poucas ovelhas. Onde estão as suas poucas ovelhas? Eu sei que você veio aqui para ver a guerra. O que você está fazendo aqui, menino? Mas Davi está supervisionando aquele negócio do seu pai, como se fosse uma missão dada pelo seu Pai Celestial. Aquelas poucas ovelhas para Davi era seu teste para exponencialidade. Ele aprendeu a ser pastor de uma pequena geografia, para estender o seu reino por todos os lados. Ele aprendeu a ser fiel na pequena tarefa que recebeu, porque esse era o seu grande teste da grandeza. Deus primeiro nos dá pequenas coisas e observa o nosso cuidado, a nossa lealdade, a nossa fidelidade com elas. Deus deu a você uma casa, um casamento, filhos, família, trabalho, ministério, e está observando o seu
pastoreio. É incrível o testemunho de Deus. Achei um homem que fará toda a minha vontade. O texto é dramático, ele fala: encontrei a Davi. Eu estava à procura desse rapaz. E as vitórias particulares de Davi antecederam a sua promoção pública. Tem gente fazendo publicidade quando ele tem vitórias que precisa ter dentro de si. Davi protegeu os seus limites. Ele matou o leão. Ele matou o urso. E o leão ou o urso pode estar no seu interior. A luxúria, a raiva, a ansiedade, a culpa, a amargura. Davi aprendeu como transformar a solidão nos desertos em canções de adoração. Eu não tenho nada que fazer, então vamos fazer uma nova canção. Lá na Comunidade das Nações, daqui a 30 séculos, eles vão cantar as minhas canções, os meus salmos. E ele começa: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Davi vivia no silêncio da natureza, noites e madrugadas sobre as estrelas, rajadas fortes dos ventos de outono, chuvas frias do inverno e os raios ardentes do sol do verão. Ali ele compôs as músicas que seriam cantadas em todas as gerações. Servos de Deus são primeiro desconhecidos, são primeiro invisíveis, não notados, não apreciados, não aplaudidos. É o período da construção do caráter, por tempo, disciplina, anonimato, pequenas lições. Não existem atalhos. Veja a história de João o Batista, ou de Elias. De repente aparece o tisbita. Paulo, antes de começar seu ministério, ainda sendo fariseu, doutor da lei, 3 anos e meio no deserto das Arábias, para aprender o seminário de teologia, para depender de Deus. Jesus aparece depois de 30 anos. Davi enfrentou a monotonia, foi fiel nas tarefas servis, insignificantes, rotineiras, regulares, desinteressantes e diárias da vida. Se trata de conseguir vencer os períodos da vida enfadonha, da vida comum, horas constantes e iguais. Quando não tem ninguém por perto, quando ninguém nota, quando ninguém se importa. Davi estivera matando leões e ursos quando ninguém estava olhando. É nas pequenas coisas e quando estamos sozinhos que provamos ser capazes de administrar grandes coisas. Quando não há ninguém olhando, porque quanto ao Senhor, diz 2 Crônicas, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está à procura de um rei. Deus diz: eu estou atrás de alguém. E seus olhos pararam sobre um menino, ruivo, com aspecto gentil, mas não brinca com ele. E disse: esse aí é o rapaz que eu estava atrás dele. Deus disse: este é o meu homem. E o rei Saul? O rei Saul adoeceu no caminho. Sabe, eu tenho andado no caminho há muitas décadas, e eu vejo pessoas adoecerem na estrada, por um motivo, por um sucesso ou pelo fracasso. As pessoas adoecem. O texto de 1 Samuel diz que Saul foi rejeitado por Deus. Davi foi rejeitado por todos e aceito por Deus. Saul era aceito por todos e rejeitado por Deus. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente em não guardar
o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino em Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Mas o que Saul fez que não agradou a Deus? O que lhe desagradou? Saul, você sabe, foi o primeiro rei de Israel. O povo judeu saiu da escravidão, cruzou o Mar Vermelho, andou por 40 anos no deserto. Com Josué conquistou a terra prometida, passou algumas gerações sob os juízes como Jefté, Débora, Sansão, e agora o povo está pedindo ao profeta um rei. Deus disse: eu quero ser o rei de vocês, mas tudo bem. Deus escolheu Saul. Seu chamado acontece no meio das jumentas do seu pai que haviam se perdido. As jumentas desapareceram, e é tão emblemático, porque Davi foi chamado no meio das ovelhas, e Saul no meio das jumentas. E a história de Saul me dá arrepios. Ele é um monstro histórico. Ele foi cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, e profetizava. Daí se dizer, até Saul esteve no meio dos profetas, porque profetizar é contagiante. Você está numa atmosfera profética, então você começa a entrar naquela frequência. Mas depois de cheio do Espírito Santo, ele ficou possesso de demônios. Como alguém faz uma jornada de ser cheio de Deus para ser cheio de diabo? E ele termina a sua vida atrás de uma feiticeira, uma pitonisa, porque Deus não falava com ele e ele queria ouvir alguma coisa, e por fim se mata, se suicida. Todos nós somos pessoas em processo de nos tornar em algo, em alguém, mas no caminho, entenda, no caminho, nós crescemos, nos desenvolvemos, melhoramos ou adoecemos, nos perdemos. Jesus disse que é do coração que o homem tira o seu bom tesouro ou os seus maus desígnios. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque você não pode errar nas coisas do coração. Saul foi destruído pela sua própria unção. Seu sucesso trouxe à tona o que havia de pior dentro dele. A história é assim: quando pessoas são levantadas em posições estratégicas, o que existe dentro delas que não está resolvido aparece. Vem à tona. A montanha, o holofote mostra o que está dentro. Unção, poder, fama tem destruído muita gente até hoje. Saul era um sujeito belo, de aparência forte. Diz o texto, a sua apresentação: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Gerô, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo. A Bíblia normalmente não fala que homem é bonito. A Bíblia fala que as mulheres são belas. 3 ou 4 vezes a Bíblia fala que os homens são bonitos. Dezenas de vezes que as mulheres são bonitas. E a palavra que usa para falar da beleza das mulheres é a mesma palavra que usa para falar do anjo caído, Lúcifer, que era tão bonito, perfeito eras. Mas aqui a Bíblia diz e dá testemunho que Saul não era somente bonito, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E aí vem o texto: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Saul era belo, Saul era forte, mas seu coração era desleal.
Eu estou incomodado com esse evangelho que promove apenas a experiência sensorial de algumas pessoas. Luzes, sons, vibrações, imagem e pirotecnias. Não, Deus não se impressiona com essa propaganda, essa imagem publicitária. Para Ele não é carisma, não é altura, não é beleza, não é riqueza que o atrai, são corações famintos. O desejo de um encontro, a rendição, o quebrantamento, a busca por mais da sua presença. Mas Saul era aquele sujeito para quem tudo conspirava a favor. Ele tinha tudo para dar certo. Diz a Bíblia que ele foi aclamado pelo povo, ele tinha carisma. Além disso tudo, ele era carismático. Você já viu o sujeito que é legal, gente boa, mas é mau caráter? Ele foi nomeado pelo profeta Samuel. Ele foi reconhecido pelo homem de Deus. Ele foi ungido. Ele foi reconhecido como rei. Ele recebeu autoridade. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Mas Saul errou nas coisas do coração, porque ele se tornou um dissimulado. Sabe, alguém fingindo. Sabe, um sujeito premeditado e falso. Dissimular significa disfarçar, encobrir seus sentimentos, ou ocultar com astúcia. Todos nós cometemos erros, mas errar na intenção é errar no corromper o coração. É quando o coração se parte. Corromper significa romper o interior. O nome de Saul se tornou símbolo da apostasia, da desgraça. E a razão disso, a visão que ele tinha de si mesmo. O maior problema de Saul era a sua autoimagem. É como ele se enxergava. A visão que ele tinha sobre si. Ele foi vencido por um sentimento de inferioridade. Ele foi vítima de uma baixa autoestima. E a radiografia da sua alma está em 1 Samuel 15:17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. Vamos repetir essa frase? Pequeno aos teus olhos. Ele era rei, mas ele se via como um verme. Ele era um príncipe, mas ele se enxergava como alguém indigno, incapaz. Então ele estava à busca de aplausos, ou da validação dos outros. E foi esse o problema que o levou a perder o reino, a se matar. Saul foi vencido pelos seus fantasmas, pelas suas assombrações. A Septuaginta declara que ele era hipocondríaco, o que é diferente do que a gente popularmente hoje chama hipocondria, mania de doença. Na verdade, ele supervalorizava os problemas. Hipocondria, hipo abaixo, condros, cartilagem do diafragma, significa uma crença infundada, um medo irracional, uma obsessão ou uma preocupação constante, a expectativa de encontrar um diagnóstico sobre o mal que supostamente vai nos acometer. Saul vivia alimentando suas assombrações interiores. Ele era perseguido por isso. Ele era alguém para quem o mundo conspirava contra ele. E ele ficou corroído de inveja, tomado de ciúmes, e passou a perseguir seu homem mais leal, Davi, como um cachorro. Ele amava Davi, odiava Davi todos os dias. Ele não conseguia manter o equilíbrio emocional. De repente ele estava ali com Davi, pegou uma lança e tentou matar Davi enquanto Davi cantava. Sua insegurança se tornou uma doença mental. Enquanto Saul criava seus fantasmas,
Davi administrava problemas reais e saiu do outro lado de todos eles. Leia os Salmos e veja os fatos e sua aposta que Deus o ajudaria a sair dos buracos existenciais que ele se meteu. Davi era um homem que sabia conversar consigo. E se você não sabe conversar com você, você vai ficar maluco. Como está o seu self-talk? Como está a sua conversa interior? Veja, essa é uma das referências, tem dezenas. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Vai aparecer o texto. Eu estou na expectativa, como Davi, de que Deus vai me socorrer aqui essa noite. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele diz: eu estou abatido, estou aflito, estou angustiado, mas espero nele, porque ainda o louvarei, meu auxílio e meu socorro. Deus meu, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Ele é honesto, ele consegue verbalizar seus sentimentos, falar sobre eles perante a pessoa que resolve. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Eu tive encontros contigo ali, estou lembrando deles. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas, todas as tuas vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. É como se ele dizia: eu estou nessa condição, mas os meus olhos estão voltados àquele que vai me ajudar. Eu digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos. Veja a linguagem, não tem nada na literatura nem perto disso. Quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ele fala para si: espera em Deus, JB, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Ele sabe ministrar a si mesmo. E essa é uma das grandes chaves da liderança: autoministração. A capacidade de você dizer para você o que você tem que ouvir. É o Salmo 27. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ainda que a guerra estoure contra mim, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança. Deus é o meu auxílio. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar no teu templo para contemplar a beleza da tua formosura no teu santuário. Davi se via sob os olhos de Deus. A sua identidade não era marcada pela rejeição das pessoas. Ele não estava faminto de amor, dizendo às pessoas: diga quem eu sou para mim. E se alguém falasse mal dele, ele falava: falaram isso. Não, ele simplesmente virava as costas e ia atrás de uma opinião sincera, ia atrás da opinião de Deus. E quando não tinha ninguém para falar o que ele precisava ouvir, ele falava para si, ou se não, se ajoelhava e buscava a Deus de todo o coração, e conseguia virar as chaves interiores e acessar as regiões celestiais para ouvir o que Deus tinha a dizer sobre as questões que ele estava lutando.
Veja os salmos, vai para casa hoje e começa uma campanha dos salmos. Veja o coração de alguém que não se viu pelos olhos da esposa que o criticou e disse: você está querendo se mostrar, mostrando as suas vergonhas, essa sua dança não está legal. E Davi diz: outra vez me humilharei perante os servos e as servas, porque Deus antes escolheu a mim do que teu pai, mulher. Ele não se viu pelo olhar de Saul, ou de Eliabe, seu irmão, que sempre estava ali para tentar pontuá-lo, ou Absalão. Não, eles não tiraram a visão de quem ele era. Davi temia apenas a Deus. Mas Saul foi vencido pelo temor dos homens. Ele construiu uma história de desobediência a Deus em situações de pressão. Ele foi vencido pela necessidade do momento. Necessidade do momento. O texto é 1 Samuel 13, que fala que os inimigos se juntaram aos milhares. E eles iam de todo lado, e o povo começou a se dispersar, e havia pressão por todos os lados, e ele está sob um dilema: obedecer à instrução dada pelo profeta Samuel, ou agir por conta própria. Entenda uma coisa: quando você está em desvantagem, quando as coisas não vêm para você, quando os inimigos são mais fortes, as pessoas começam a te deixar, tudo o que você tem que fazer é ficar na última instrução que você recebeu. Quando Deus fica em silêncio, nossos corações se revelam. E aquele texto, lá daquele filme, Deus Não Está Morto, parte 2, quando o aluno faz a prova, o professor fica em silêncio. Saul prefere agir por conta própria. E imediatamente, minutos depois, chega Samuel, e ele é dissimulado. Ele sabe o que ele fez? Ele já se adianta: e fiz tudo o que o Senhor me mandou. Ele acabou de desobedecer a Deus, e ele sabe que desobedeceu a Deus, e ele vai lá fingir na cara do profeta, e ele diz: tomado pelas circunstâncias, forçado pelas circunstâncias. Mas não são as circunstâncias que devem fazer você a tomar uma decisão. Não é o que é urgente, é o que é certo. Não existe circunstância que justifique desobedecer a palavra que Deus deu. Nós somos a variável que muda qualquer conjuntura. Sim, você é a variável que aparece e modifica o resultado. Nós temos o poder de mudar a realidade. Nós temos que forçar as circunstâncias e não se dobrar a elas. Mas adianta você que isso não é um trabalho fácil. É como dobrar metais por meio de uma bigorna. É como dobrar a realidade. Exige trabalho e perseverança. Davi sabia o significado da palavra sacrifício. Quando os homens, ele estava com muita sede, suspirou: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então os valentes de Davi falaram: vamos lá buscar água para o rei, para o nosso rei. E eles foram lá, tiraram água junto do poço da porta de Belém, onde estava a guarnição dos filisteus, e levaram a Davi. E Davi disse: como eu vou beber essa água? Derramou em libação, morrendo de sede, derrama água e diz assim: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo das suas vidas, de maneira que não a quis beber. Ou imagine que os homens estavam nas rodas das fogueiras contando as histórias de Davi. Veja o que esse homem fez. Ele era uma inspiração. Os homens eram matadores de gigantes, porque estavam seguindo um matador de gigantes. Já Saul, seus sacrifícios eram uma homenagem a si mesmo. Tem gente que se adora quando jejuma. Ele jejuma e já faz aquele olhar. O que foi, irmão? Estou jejuando.
Eu tenho medo dessa gente que tenta parecer espiritual, sabe? Eles postam as suas coisas na internet, numa vanglória, numa autoglorificação, numa publicização pessoal. E a Bíblia diz que Saul era assim. Ele foi lá e fez para si uma imagem. 1 Samuel 15, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou, saiu ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E dando a volta, passou e desceu a Gilgal. Esse aqui é o episódio dos amalequitas, onde Deus deu uma ordem, ele desobedeceu, e já se adiantou e falou: fiz toda a vontade do Senhor, Samuel. E Samuel diz: mas esse barulho, esse balido de ovelhas, de animais, o que é isso? Não, eu poupei aí uns negocinhos dos amalequitas. Saul tentou proteger sua popularidade como um ídolo. Ele tinha uma obsessão pela sua imagem, pela sua reputação. E o temor do homem faz com que evitemos a rejeição das pessoas a qualquer custo. E as pessoas manipulam você porque você não tem valor próprio, porque você não sabe dizer não na cara, dizer: você não vai me manipular de novo, eu não preciso do seu amor falso e fingido, você não vai me levar para a cama desse jeito que você está querendo, você tem que primeiro me dar o seu nome no casamento, no altar, se você quiser ser meu marido. Diz a Bíblia que o temor do homem arma ciladas. Saul tinha uma grande preocupação com a sua imagem, e ele temia a reprovação das pessoas, evitava o confronto. Saul não queria ofender as pessoas, e ofendeu a Deus. Eles começaram a pegar as bugigangas dos amalequitas, e ele ficou com medo das pessoas, recebeu uma ordem de Deus: se fosse Davi, está tudo dominado, quem pegar os negócios dos amalequitas aqui vai perder a cabeça agora. Saul ficou com medo das pessoas, deixou o povo fazer o que queria. Chegou o profeta Samuel e foi lá e fez o que Saul não fez, acabou com Agag. O temor de Saul não demonstrava amor pelas pessoas, antes narcisismo, amor por si mesmo. Ele só buscava salvar sua pele. Você já viu gente assim? Todo o tempo está procurando se livrar. Gente lutando por si mesmo, pessoas sacrificando para Deus em desobediência a Deus. Davi escreve no Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, a esse coração Deus não desprezará. Davi zelava pela verdade no íntimo. A verdade no íntimo não era fachada, não era aparência, não era textura, não era maquiagem. Ele zelava por uma vida de integridade, enquanto Saul entregou a sua alma à falsidade, sempre estava interpretando um papel. Eu lembro da música do Logos, é antiga, né? Se em meio ao caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Se em meio ao caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. É no caminho que acontece a transformação. É no caminho que eu vejo pessoas se bestializarem, se monstrificarem. É o Smigol, my precious, o precioso master, ele era tão bonitinho,
e no caminho virou uma insanidade, um embuste. Gente que começa bem, mas no caminho se corrompe. Hoje eu estava falando com um grande líder, falando que tanta gente que quer começar a fazer o bem e de repente chega no ambiente, o ambiente o entorta. Daniel na Babilônia orava 3 vezes ao dia, porque esse era o expediente para fazer com que a alma dele não ficasse torta. As pessoas não sabem lidar com a fama e não sabem lidar com a dor. As pessoas não sabem lidar com o sucesso e não sabem lidar com o fracasso. O desafio é viver o que Paulo preconiza e escreve em Filipenses 4,13, que a gente usa o texto fora do contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas veja o contexto. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado. Quando humilhado eu não fico arrasado, me sentindo a pior das criaturas. E também ser honrado. Quando honrado eu não fico me achando. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saul era um homem sem palavra, e você conhece um homem pela palavra dele. E cartórios existem porque os homens perderam sua moral, seu respeito, sua dignidade. Entenda, não eram incidentes isolados. Mereba era a filha mais velha de Saul, e ele disse: quem matar esse gigante vai se casar com a minha primogênita. Davi vai lá, acaba com a raça do Golias, pega a funda e afunda a testa dele. E o que Saul faz? Pega a Mereba e dá para o Adriel. Ele não tinha palavra, ele não cumpre o que diz. Em outro episódio, o povo está no meio de uma guerra vencendo, e ele proclama um jejum, sob pena de morte, no meio de uma batalha. Veja, você está na guerra, usando da força física, precisando matar os inimigos, e agora você não pode nem comer. E o filho dele, Jonathan, vê o mel, os olhos dele brilham quando ele come do mel, retoma as forças, e aí vem Urim, Tumim, alguma coisa foi feita errado, o rei disse uma palavra, e a palavra de um rei é uma lei, e tem alguém que pecou em Israel, e eles jogam Urim, Tumim, e descobrem que foi Jonathan, e por causa do povo, ele não mata o filho, ele faz um juramento estúpido, no meio de uma luta ferrenha, física. Diferentemente de Saul, Davi é um homem que faz mais do que promete. Ele escreve: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Eu vou perder porque eu disse, porque o que eu disse é mais importante do que o que eu vou perder.
o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, jamais será abalado. Mas com relação a Saul, as coisas ainda podem piorar. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor, fiz tudo o que o Senhor me mandou. Ele inventa uma mentira para cobrir outra mentira. E no verso 30, disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do povo e diante de Israel, volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. O que ele quer é popularidade, quer ficar bem na fita, age a fim de preservar a sua imagem perante das pessoas. E no final, Saul não ouve Deus falar e por isso procura uma feiticeira, uma pitonisa, que opera no mundo espiritual por um outro espírito. E quando Deus fica em silêncio, nossos corações são revelados. E Samuel disse a Saul: o Senhor buscou para si um homem que o agrada. Quem é o homem que Deus escolhe? Quem é o homem que agrada a Deus? Quem é o homem que fará toda a minha vontade? E com isso termino. Tem gente doido para eu terminar hoje. Tem gente a fim de sair correndo daqui de dentro hoje. Disse o Senhor a Samuel, olha o que Deus disse para o profeta: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu achei o que eu procurava. Eu achei um homem que me agrada, um homem que vai fazer a minha vontade, que não vai dissimular, que não vai mentir, que não vai enganar. E no verso 6 diz: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, disse consigo: Samuel fala, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse ao profeta Samuel: não atentes para a sua aparência, menina, não atentes para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Samuel fez passar Samá, porém Samuel disse: tão pouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Não tem mais ninguém? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não vamos nos assentar à mesa, ninguém senta para comer até que esse menino chegue. Então mandaram chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo. Tinha que colocar um rapaz ruivo naquele seriado. De belos olhos, de boa aparência. Ele parecia gentil. Ele era gentil, mas dentro dele tinha um leão adormecido. E ele disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. É mais ou menos aquele:
preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi, diferentemente de Saul, não se destacava pela aparência exterior. Sua aparência era comum. Não havia nada em Davi que o distinguisse dos demais adolescentes de Israel. O filho caçula de Jessé não era um notável. Muito provavelmente os fazendeiros vizinhos nem sabiam seu nome. Mas Deus sabia. As pessoas podem não saber quem você é, mas Deus conhece você pelo nome. Você pode se sentir invisível, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando alguém que vai fazer toda a sua vontade. Deus olhou para aquele menino e disse: ei rapaz, você tem algo que eu estou procurando. Você será o futuro rei de Israel. Seu nome vai entrar para a história. Vão fazer até seriado mal feito seu, mas tudo bem. O JB ainda vai fazer um seriado bem legal seu. E eu termino. Fique de pé hoje. Isaías, o profeta, diz: já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista as tropas de guerra. Essa é a noite que Deus está passando entre os corredores, procurando corações obedientes. Gente que vai dizer assim: Rinene, eis-me aqui. Gente com o coração pronto para renúncias, abdicações, sacrifícios. Você sabe o que é que Davi, ele foi desterrado por 12, 13 anos. Você sabe qual era a fama de Davi lá no reino de Israel? Era a pior fama que você podia pensar que ele tinha. Falar mal de Davi ganhava crédito com o rei. Esse Davi é um vagabundo mesmo, é um sem vergonha. E o rei falava: que bom que você está comigo. Já imaginou? Mas o mundo gira. E o rapaz desterrado, perseguido, mal afamado, difamado, caluniado, volta de repente com seus homens todos pendurados, malquistos, os párias, para ser o governo que vai tipificar o reino do Messias. Davi reinou sobre todo Israel, e Deus era tão com ele que tudo que ele fazia dava certo. Sabe quando o sujeito é tão abençoado que qualquer coisa que ele faz dá bom? Porque Deus não está ligado em mãos ou ações, está ligado em corações. Deus está procurando corações. Feche seus olhos hoje. Feche seus olhos, se você consegue. Encontrei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pai, hoje nós queremos aquela profecia de Zacarias: o menor entre nós será um Davi, a casa de Davi como o próprio Senhor.
Nós renunciamos hoje, Senhor, à dissimulação. Nós renunciamos aos papéis que não são nossos, a mentira. Nós abdicamos hoje de uma vida de aparências, de uma ética que é apenas estética, de uma imagem, de uma reputação, de uma busca de popularidade, uma busca de atenção. Nós queremos ser conhecidos dos céus, queremos ser afamados entre os anjos, famigerados entre os querubins, celebrados pelos santos. Queremos ser essas pessoas que fazem a diferença, que mudam atmosferas, gente que fala a verdade no íntimo, gente real, gente verdadeira. Queremos matar nossos gigantes, queremos inspirar outros a seguir a Ti através do nosso testemunho. Queremos ser a melhor propaganda acerca do Evangelho nessa cidade. Que a nossa vida fale, que o nosso testemunho grite, que as pessoas se convertam e busquem ao Senhor simplesmente por nos encontrar. Queremos ser Davis, corajosos para dizer não, corajosos para resistir o mal, para se pôr de pé contra a injustiça, e ao mesmo tempo humildes para colocar a toalha, pegar a bacia e lavar os pés uns dos outros. Abrace a pessoa do seu lado e clame para que Deus lhe dê esse coração de Davi. Clame para que Ele receba hoje uma graça especial para romper as ataduras, para quebrar as barreiras, para sair do outro lado, para encontrar a si mesmo. Talvez existam pessoas aqui hoje que têm que sair de casos, sair de situações, romper laços de iniquidade, arrepender-se, mudar seus caminhos, consertar seu coração, corrigir as coisas profundas da sua alma. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está perto, disse o profeta. Ore com seu irmão hoje. Senhor, nós queremos o manto e a capa de Davi sobre a comunidade das nações. Nós não queremos apenas um Davi, 10 Davis ou 100 Davis. Nós queremos milhares de Davis, Senhor. Nós queremos essa gente que faz os gigantes caírem, essa gente que é perseguida e que não se vitimiza, essa gente que vive a verdade, essa gente que encara os problemas com hombridade, com brio, com pureza, com grandeza. Essa gente honesta consigo, essa gente honesta com Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Sim, Davi não foi perfeito. Davi cometeu erros. E ele pagou um preço alto por isso. Feche seus olhos. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado.
E Deus disse para Davi: por tua causa os meus inimigos blasfemam o meu nome. O que você fez espirrou em mim. Sim, Davi é um representante de Deus, mas ele soube fazer a curva do arrependimento. Ele soube mudar a atitude. Ele corrigiu o seu coração e ele saiu do outro lado. E a proposta de Deus para você essa noite é que você inicie esse caminho, é que você mude de mente, mude de ideia, é que você transforme a sua maneira de pensar e de agir, é que você siga Jesus e não os seus hormônios, é que você persiga o Senhor e o ame de todo o coração, e não faça monumentos em sua homenagem, mas viva uma vida que glorifique a Ele, como Paulo disse: se comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Eu tenho absoluta certeza que esse mês ainda, Deus tem reservado algo para nós nessa igreja, e também para você individualmente. Nós estamos a 8 dias do final de março. Davi é o 8º filho, e eu quero declarar sobre você essa fome, essa busca. Como disse o próprio Davi: uma coisa eu peço e a buscarei, em meu coração me ocorre: buscai, pois, a minha presença, a tua presença, pois, eu buscarei. Dedique esses dias para uma busca mais profunda, para uma cura mais profunda, para um encontro mais profundo. Saia da marginalidade da fé, da margem da existência. Mergulhe em águas profundas. Busque a Deus de todo o seu coração, com orações, com jejuns, com adoração. Cante uma nova canção. Se envolva em práticas espirituais. Saia do superficial. Que Deus toque você esses dias. Que Deus capacite você esses dias. Que Deus te dê ferramentas para vencer. Que Deus desfaça os seus nós existenciais. Que Ele desamarre você, que Ele quebre as portas de bronze, despedace os cadeados de ferro, e que você se encontre com Ele, e se encontre com você, e se encontre com as pessoas em quem de fato você é, e que as deformidades, deformações do caráter sejam corrigidas pela sua presença. Que o seu coração seja curado, redimido, transformado. Que você seja um verdadeiro adorador, porque eu encontrei a Davi. Coloque o seu nome hoje. Eu achei JB, e ele fará toda a minha vontade. Vamos lá, você consegue? Eu achei JB, e ele fará toda a minha vontade. Coloque o seu nome e diga: eu achei, e ele fará toda a minha vontade. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, e que você receba o maior dos elogios. Que você se torne um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Ótima semana para todos.